E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha co-host e amiga Nini Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá você que está nos ouvindo, nos assistindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento no ar. E hoje é meu dia preferido, né, Victor? Com certeza. Dia de case de sucesso. E a história que a gente vai contar aqui hoje passou de mãe para filha em 3 gerações. Muita história. Uma marca feita por mulheres para mulheres. Isso aí, estamos aqui com ela, Fabiane Hitz, diretora criativa da Lisali. Bem-vinda, Fabiane, ao Varejo Movimento. Dá um oizinho pra galera. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu tô muito feliz e honrada de estar aqui para contar nossa história. Fico muito feliz mesmo. E a gente tem bastante coisa para contar hoje, né? Com certeza, a gente estava aqui no backstage, né, Nila, conversando um pouquinho e rendeu demais, gente. Vocês vão se encantar com a história da Fabiane e da Lisali. Então já sabe, né? Nina, o que precisa fazer para garantir... Olha, já estamos a caminho da 3ª temporada, quase 100 episódios de Varejo em Movimento. O que precisa fazer pro pessoal ficar ligado em todos os episódios? Primeiro de tudo, né, Victor, tem que se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Já deixa teu like aqui nesse vídeo e compartilha com todos os amigos empreendedores. Isso aí, se tá na plataforma de áudio ouvindo o teu podcast, não esquece de dar estrelinha, compartilhar e curtir muito, porque realmente ajuda a gente a alcançar cada vez mais empreendedores que querem potencializar os seus negócios. Mas agora sim, antes de tudo, a vinheta. Bora lá então, Fabi, vamos começar do início. De fato, Lisali não é só loja, mas também é fábrica e começou na cidade de Chapada, isso aí, né? Exatamente. Chapada, Rio Grande do Sul, tá? Pouca gente ouviu falar, mas não tem problema, eu tô aqui para botar Chapada no mapa mesmo. É uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo, Carazinho, norte do estado, tem em torno aí de 8 mil habitantes. E é lá que a Lisali nasceu, que na verdade antes era Mariá e em 2013 virou Lisali, né? Quando a gente veio para Porto Alegre. E esse negócio começou contigo? Não, começou com a minha avó em 1988. Minha avó começou a costurar para fora, começou a fazer cortinas, vestidos de noiva, vestidos de debutante, ela com a irmã dela. E logo depois a minha tia... filha dela, né, entrou junto no ateliê e as coisas foram evoluindo, né? Elas faziam roupa para criança, foram aumentando a fábrica, faziam até roupa masculina, feminina, roupa para criança, foi crescendo. E ali por 1992, entrou a minha mãe no negócio. Só que a minha mãe, na verdade, ela é formada em agronomia, né? Uau! Que mudança de carreira. Ela entrou para dar uma ajuda ali na administração e foi ficando. E a minha mãe e a minha tia, minha mãe Elisete e a tia Alice, foram aprendendo tudo com a avó, né? Então, hoje elas são totalmente autodidatas em modelagem e, né, a gente tem pessoas de fora que fazem também esse trabalho, mas elas aprenderam tudo mesmo com a minha avó, né? Perfeito. Fabi, estamos aqui encantados com essa história. Uma empresa que nasceu familiar, que foi passando de geração, que nasceu lá no interior e que veio para Porto Alegre. Como que foi esse processo e como que tu entrou na empresa? Quando que isso aconteceu? Tá, então, elas tiveram várias experiências, né? Lá nos anos 90, tentaram lojas, mas não deu muito certo. E chegou um momento que daí a minha mãe e minha tia assumiram juntas que a minha avó viu, as gurias estão encaminhadas, estão tocando isso aqui, ela se retirou, né? E então a tia Alice e a minha mãe, elas continuaram tocando a fábrica, né? E depois dessas experiências que não foram muito legais, na época também a história da inflação, que era aquela loucura, né, e tudo, elas começaram a fazer feiras pelo estado, feiras para consumidor final, né, então essas Expo Solidade, Expo Juí, né, e elas viviam na estrada.
E viram que deu certo, porque, né, ia lá, montava o stand, vendia, voltava com o dinheiro no bolso, desmontava, pronto, deu, não tinha dívida, estava tudo certo, produziam para a próxima feira e assim elas foram indo. Então, ali, na nossa infância, a mãe e a tia, elas passavam muito na estrada, né? Então, às vezes, elas foram crescendo, começaram a ficar conhecidas como as Mariás, Mariá, e Mariá era o nome porque o segundo nome da irmã da minha avó e da minha tia é Maria. Então, virou a Mariá. E a minha mãe, não sei por que não tem Maria no segundo nome, ela é Beatriz. E daí, só que assim, elas começaram a aumentar a produção, crescer, né, nas feiras, e elas pegavam a estrada, carregavam, montavam, desmontavam, vendiam, às vezes ficavam 10, 15 dias fora, trabalhando das 10 às 10, e começou a ficar muito pesada essa rotina, né? Porque que nem elas mesmas dizem, quando tu tem 30 e poucos anos, né? Tudo tudo melhor fase da vida. Mas depois também, né? Os filhos crescendo, tendo netos, né? Foi crescendo a produção. Enfim, estava já muito exaustiva essa rotina de feiras, né? Aí, eu sempre fui envolvida, né, na fábrica desde pequena, mas nunca a minha mãe falou, tu vai trabalhar na fábrica, eu quero que tu, né? Ela sempre me deixou muito livre para isso, né? Mas eu sempre envolvida ali, nos tecidos, nos rolos, criando as roupinhas de Barbie, dormindo no meio dos rolos de tecido embaixo da mesa quando eu era pequena, ou inventando, a roupa de 15, a roupa para a primeira festinha que ia, então estava sempre muito envolvida ali. Então, eu, na verdade, fiz faculdade de publicidade e propaganda em Passo Fundo, na UPF, né? Depois eu fui morar fora, fui fazer uma pós em Portugal, voltei e levei aí uns 3 meses, consegui trabalho aqui em Porto Alegre, né? Porque eu sempre queria sair do interior, né? Eu sempre quis sair de Chapada, sempre quis desbravar o mundo, sempre falei que Chapada era muito pequena para mim. Então, sempre fui muito assim, né? Aí tive a experiência de trabalhar em agências por pouco tempo, mas eu meio que não entendia ali o que estava assim dentro de mim. Eu vi que alguma coisa ali não era muito para mim, sabe? Agência e tal. Aí eu fui falar para a mãe, vamos abrir uma loja em Porto Alegre, porque elas faziam as feiras aqui do Sul Bazar, que na época, era ali 2007, 2008, 2009, elas bombaram nessas feiras. E elas acharam, Porto Alegre é o lugar, porque tem o público para nossa roupa. A mulher investe bem, assim, para sair bem vestida para o trabalho, né? É uma coisa mais formal ali. A gente tem um poder aquisitivo maior, né? E sempre ficaram com aquilo. Se for para abrir uma loja, vai ser em Porto Alegre, Então, eu falei, então vamos abrir a loja em Porto Alegre. Isso em 2013, né? Eu tinha 25 anos. Vai ser super de boa, vocês vão me dar o suporte, vai dar tudo certo, né? Vai ser fácil. E a gente, então, abriu a primeira loja em 2013, ali na Luciana de Abreu. E surgiu, então, a gente queria tentar registrar o nome Mariá, mas não conseguia, né? E daí eu comecei a olhar na volta ali, tinha várias lojas com o nome de Maria na volta. Eu disse, ali a gente vai ser só mais uma Maria, né? Então, acho que é o momento de fazer um novo nome, né? E surgiu a ideia, então, de Lisale, que é o nome da minha tia e da minha mãe juntos, que é Alice e Elisete, né? Liz de Elisete e Ali de Alice, né? E ficou super bonito o nome, né? Bonito. E ali a gente começou a nossa trajetória aqui em Porto Alegre, né? E mal sabíamos de tudo que ia vir pela frente, né? Fábio, te ouvindo, né, Nina, a gente entende que é um negócio com muito DNA. DNA realmente de mulheres fortes. E ainda sobre as características do teu negócio, né? Antes da gente realmente se aprofundar nessa nova fase, desde a fábrica, mão de obra 100% feminina, né? Como é que vocês introduziram isso lá atrás? Foi algo que a tua avó, tua mãe, tu que introduziu, enfim, quem foi que imaginou isso? E também levar isso pra marca, né? Não ser só um dado interno de vocês. Na verdade,
não foi uma coisa muito pensada, assim, foi meio que natural, né? Até no início teve uma época que um dos meus tios também trabalhou junto. Mas eu acho que como elas foram definindo muito mais que o público que realmente, como elas faziam roupa de criança, masculina, aquela coisa assim, elas foram cada vez nichando mais e foram vendo que o feminino que eu sempre digo, né, que é a mulher que movimenta a economia do mundo, né? Porque se depender de homem, a gente não vende nada, né? Então foi definindo mais assim para o público feminino e foi natural por ser interior, por ser um trabalho que tu vê mais mulheres mesmo, então isso ficou até hoje e até a gente fala hoje, precisavam uns homens aqui para carregar esses rolos de tecido, né? Só para fazer a parte pesada, né? Porque é tudo a mulherada lá na fábrica, né? Que puxa, carrega os rolos de tecido. Quando eu tô lá também ajudo a enrolar. É um trabalho braçal pesadinho, né? Mas foi uma coisa que foi natural mesmo, assim. E quando eu entrei na empresa, então a gente começou com o meu olhar publicitário também, a gente começou, vamos ver quais são as nossas características, o que a gente pode falar, o que destaca, né? Então, o 100% feminino é uma coisa que é importante a gente falar, principalmente porque quando eu entrei também na marca, eu tinha muito essa vontade de a gente de mulher para mulheres, essa coisa, né, da força feminina toda, de valorizar o trabalho, né, porque querendo ou não mesmo que a minha avó começou a costurar para fora, era uma coisa que na época não era tão comum. Então eu acho que isso o meu avô também, porque tinha que ter permissão na época para a mulher trabalhar, né? Então, acho que o meu avô foi muito também... acho que ele era um cara que tinha uma visão assim e que super concordou de ela ter o ofício dela também, não só ser a dona de casa. Então, acho que essa foi uma forma de supervalorização dela para a época, sabe? Porque não era comum, né, isso, né? Então, sempre foi muito forte e as mulheres da família sempre foram muito ativas e muito fortes nos negócios, nas decisões, nas participações, né? A gente sempre foi de se impor muito, né? E tomar a frente de muita coisa, né? Importantíssimo esse relato. Fábio, essa tua história tem pontos tão interessantes que a gente tem que anotar aqui tudo pra gente não perder, porque é tanta pergunta que a gente quer fazer aqui, né, Exato. Victor? Tem muitos pontos ainda pra gente abordar aqui nesse episódio. Esse episódio promete. Muito. Mas vamos então aproveitar esse gancho do Victor e conta pra gente sobre o estilo da marca, né? Eu acredito que tá muito ligado também essa questão de moda pras mulheres, né? Como que isso ressoa pras clientes de vocês, todo esse posicionamento e o estilo que vocês criaram de uma moda atemporal, mas descomplicada. Então, a gente sempre quis focar muito na mulher que trabalha fora, né, que precisa estar bem vestida, mas precisa estar confortável. Uma grande característica que a gente tem na nossa marca é que, principalmente ali, eu acho que foi também 2007, 2008, começou essa mudança mais por causa das fast fashion também, de modelagem, que as modelagens começaram a ficar muito pequenas, né? E a gente sempre conquistou muito a nossa cliente porque a nossa modelagem não é pequena. E isso é uma coisa que na época a gente também pensava muito. Será que a gente tem que mudar? Será que a gente tem que se adaptar? E até um fornecedor de tecido falou para minha mãe e para minha tia: não mudem a confecção de vocês, porque vocês já têm as clientes fiéis por causa disso. Então, hoje, por exemplo, o nosso M é um tamanho 42, não um tamanho 40. Então, isso é uma coisa que a gente escuta muito lá na loja. Eu acho que é o marketing de vocês, porque aqui eu uso o P e não uso o M. Não é exatamente isso, né? E a mulher gaúcha, a gente sabe que a gente tem mais quadril, mais braço, né? É um público mais reforçado, né? Então, essa foi sempre a maior premissa, né? É roupa confortável para dia a dia e que a mulher possa usar por muito e muito, muito tempo. Isso também foi uma das mudanças que a gente foi aprendendo quando a gente veio para Porto Alegre, porque o estilo da mulher porto-alegrense, da capital, é totalmente diferente. Hoje já não mais tanto por causa do digital, aproxima muito, né? Mas antes a gente vinha pra cá e tinha muita coisa estampada, tinha muita cor, tinha não sei o quê. E a gente foi entendendo que aqui a mulher é mais neutra, mais sóbria,
foi entendendo que aqui o vestido não é só para aquela ocasião especial, é usado no dia a dia, porque no interior, se tu vai usar um vestido, é porque tu vai para um evento, vai para alguma coisa, sabe? Então, essas diferenças a gente foi um pouquinho difícil ali, mas muito eu fui observando e passando e tendo muito essa conversa com a minha mãe e com a minha tia. Isso aqui não tá rodando bem, isso aqui a gente tem que mudar. Eu acho que a gente... Então, assim... Pegar as fotos de peças do passado para agora é totalmente diferente a marca. Então, existiu uma evolução de estilo que vem acompanhando, né? Principalmente porque antes era muito mais o público que se alinhava no momento de vida e na idade da minha mãe e da minha tia, né? Hoje a gente já sente que está passando a geração, que a ideia já é mais a minha geração que está consumindo mais. Porque quem que movimenta mais hoje é dos 35 aos 50, né? Mas eu tenho muitas clientes acima que são 50 a mais, né? Mas hoje elas também querem estar com o estilo mais adequado com a nossa geração, porque a mulher de hoje tá voando, né? Muito mais, né? Então, a gente tem que acompanhar isso. Então, sempre foi uma moda descomplicada e atemporal, que os produtos durem muito tempo. Tem gente que chega lá na loja dizendo, eu tenho um casaco de vocês que faz 10 anos. Eu falei, é por isso que a gente não ganha mais dinheiro, entendeu? Porque dura muito. Então, né? Foi sempre o principal valor da marca, né? Que bacana. E, Fábio, antes você estava comentando... Hoje vocês estão na 24 de outubro, mas não é o primeiro endereço de vocês, né? Como é que foi essa mudança aqui? Foi uma questão estratégica de Porto Alegre? Na verdade, sim, e foi uma necessidade também, né? Porque a gente abriu a primeira loja ali na Luciana de Abreu, numa galeria. Foi a primeira loja daquela galeria ali da Luciana de Abreu. E a loja tinha 30 metros quadrados, uma coisa assim. E ali a gente foi fazendo ponto e foi, né... conquistando mais clientela. Só que ali a gente começou a ver que a loja já estava ficando pequena por causa do movimento, depois de 4 anos, né? E só que também, na época, o aluguel estava muito acima. Ali também, vamos ser sinceros, né? Que é uma região que não é barata. E também, na época, a gente ainda fazia as feiras, né? Então, a loja, ela demorou muito para conseguir faturamentos, né, interessantes. Então, tinha a feira e tinha a loja, então os dois se complementavam. Daí surgiu a oportunidade de ir para o Pátio 24, que deram uma loja um pouquinho maior, dentro de um mall, né? Ia ter segurança, estacionamento, tudo. E a proposta foi muito interessante de aluguel no início, e lá já tinha 45 metros quadrados, né? Aí... 2020, então, chegou. Todos nós sabemos e lembramos o que aconteceu em 2020. E a loja, depois das mudanças do digital, teve um crescimento e também aquela loja acabou ficando pequena. E há 2 anos atrás... Eu digo que foi o universo que me mandou. Conspirou a favor. Porque eu falei, não, a hora que a gente sair do Pátio 24, eu quero uma loja que seja grande, que tenha estacionamento, que seja aqui na região, que eu não precise fazer a obra do zero e que dê mais visibilidade pra gente, porque a gente estava dentro do Pátio 24, a gente não tinha visibilidade pra rua. Apareceu exatamente com tudo que eu pedi. Essa loja hoje que nós temos, que ela está em 220 metros quadrados. Gigante. É muito grande. É. E a Fábio agora ela deu o gancho perfeito, né, Nina? Sim, porque a Lisali é fábrica, é loja física, mas também tem uma presença no digital extremamente importante, nós estamos né? tão alinhados, porque eu quero perguntar exatamente sobre essa presença digital da Lisali. A gente vê que hoje a presença digital de vocês já está consolidada, né? Tanto no e-commerce como nas redes sociais. Mas como que foi esse processo de entrada no digital? Tu, com teu olhar de publicidade, com certeza contribuiu muito para isso, né, Fábio? Sim, mas como que foi o início desse processo? Sim, com certeza. Bom, quando eu entrei na empresa, já tinha essa ideia de que, não, a gente vai ter que vender online, é o futuro, mas como que a gente faz isso, né? Então, com a loja ali andando, as feiras e tal, eu fui fazendo alguns testes, né? Não existia plataformas como a gente tem hoje, tu tinha que contratar alguém para montar o site, para não sei o quê. Então, assim, era uma coisa mais complicada e cara na época, né? Era caro. Então, eu tinha já essa ideia, mas eu não sabia muito bem como. Aí,
eu, em 2019, fiquei sabendo, através de umas conhecidas do mercado, do grupo do Sebrae, do Conexão E-Commerce, que era focado só em consultorias e treinamentos para venda online. Aí eu tinha que ter indicação para entrar, então consegui indicação. E em janeiro de 2020 eu fui aceita, né? Tinha vaga, fui aceita no grupo e entrei. E foi a nossa grande salvação, né? Porque em março de 2020 tivemos a pandemia, né? E a partir daí foi um divisor de águas, porque eu sempre digo que existia uma Alizali antes da pandemia e uma Alizali pós-pandemia. E ali em janeiro de 2020, por muitos anos, mais de 20 anos, minha mãe e minha tia fizeram as feiras na praia, em Tramandaí, que era sempre janeiro e fevereiro. Mas, como eu comentei, né, a estrada delas já estava muito longa e muito cansativa, e minha mãe tomou a decisão, eu não quero mais fazer, pelo menos não vou mais fazer a feira de fevereiro, a gente vai fazer só janeiro, porque é muito custo, é longe, é funcionária para ficar ali os 15 dias de feira, é muito gasto, não está sendo assim mais tão... o nosso produto já estava ficando muito acima do que era a proposta das feiras, né? Mas Sim. A gente tinha clientes do veraneio que iam sempre ali. E ali, por motivo de força maior, então a gente não fez mais as feiras e deu a pandemia e, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que é isso? O que está acontecendo, né? Então, a gente ficou paralisada aí um tempo, sem saber o que fazer, até que eu comecei a observar, né? Na TV falavam, não tem demanda, não tem máscara suficiente no mercado, as costureiras estão fazendo em casa. Aí eu disse, não, gente, peraí. Se tem costureira fazendo em casa, máscara, a gente tem uma fábrica inteira. Como é que a gente ajuda isso a terminar logo? Porque não se tinha noção de quanto tempo ia durar, né, aquilo. E a gente eu lembro que a gente tinha uma Sprinter, né, que é um furgão que a minha mãe e minha tia usavam para fazer as feiras. E a gente estava com vários tecidos de 100% algodão, que a gente fez uma época, uma linha de camisaria, que a gente ia doar, porque a gente já não estava mais trabalhando com aquilo. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, onde é que estão aqueles rolos de tecido que vocês iam doar? Tá tudo dentro da Sprinter, porque a gente não conseguiu fazer mais nada, né? Parou, fechou tudo. Pega esses tecidos, lava tudo e nós vamos começar a fazer máscara. Uhum. Porque se a gente tem como ajudar isso, tem costureira fazendo em casa, então a gente vai começar a fazer. Aí, na época, uma jornalista da revista Dona, que eu seguia no Facebook, postou, comentem aqui marcas que estão fazendo máscaras. E eu chamei ela, eu tô fazendo, a gente vai vender por R$10 e vamos doar a parte. Eu nem sabia quanto que nós ia vender, eu botei lá, já tenho. E daí ela entrou em contato comigo, disse, me manda uma foto e me manda o endereço de vocês e todas as informações. Aí liguei pra minha mãe, pega a máscara, tira o molde, faz o protótipo e faz a foto ali. Mas ela não tá pronta ainda. Chama a vizinha, pega o telefone do pai que tá melhor a câmera, tira uma foto da vizinha usando a máscara, me manda. E isso foi, em 2 dias. No outro domingo, saiu no Dona, na capa ali, o telefone não parava de tocar. E foi assim que a gente começou a fazer caixa de novo. Porque a gente estava zerada. A gente estava zerada e com um estoque gigantesco parado. Então, a gente começou... Aí, empresas começaram a ligar pra gente fez pedidos grandes de máscaras. E ali a gente começou a fazer um pouco de caixa para pagar as contas, para, enfim, né, continuar. Tá, daí eu ainda no grupo do Sebrae, fazendo as consultorias, eu mergulhei no projeto, porque eu estava em casa parada, estava tendo tempo para isso, né? Porque tempo é uma coisa rara para quem tem o seu negócio. Então, mergulhei de cabeça, estudei, testei, fiz tudo. A gente fez site novo, a gente começou a vender online. Mas ali, muito devagar a venda, né? E muitas clientes também comprando da gente para realmente querer ajudar, para manter o negócio. Aí... depois que começou, teve aquela primeira, assim, que a gente achou que ia passar a pandemia, que ia terminar, né? A gente começou a fazer algumas lives, quando o Instagram ainda era 1 hora de live só, né? Eu nem sabia disso, tanto que a primeira live que eu fiz, eu continuei, passou de 1 hora, quando eu vi, caiu a live. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? É só 1 hora. Eu nem sabia disso, né? E, enfim, aí voltou... Ali no final do ano, a gente vai acabar a pandemia,
compra estoque de novo, vamos produzir, vamos fazer. A gente começou a fazer também coleções de pijama, roupa conf, porque a mulherada estava em casa. Pegamos a matéria-prima que a gente tinha, né? E fomos nos adaptando ao cenário, né, do momento. Aí depois compra estoque de novo, vamos produzir, vai passar a pandemia, volta a vender, faz as estratégias digitais ali, os lançamentos e tal. Isso tudo a pandemia fez também com que mudasse a forma de produção na fábrica, porque antes a gente produzia, tá? Vinha grade e botava ali, né, para vender, normal, né? Só que com o digital a gente pôde ver que a gente poderia estar produzindo somente o que de fato vende. Então o nosso estoque estava todo, como a gente já tinha um estoque alto das feiras, das outras coleções, o nosso estoque, então ali a partir dali era estoque em tecido, porque a gente vendia, produzia e entregava. Então, não era um jeito de amenizar esse problema com o estoque parado, né? Tá. Daí tá, voltando à vida normal, março de 2021, o que aconteceu? Segundo lockdown. Ali eu me desesperei. Ali eu achei que nós não ia mais conseguir, nós ia fechar, acabou tudo. E não é só questão de fechar, né? São 20 famílias na época que a gente te empregava, todas as mulheres que são chefes de famílias também. Tu se sente responsável por tudo isso, né? É o ganha-pão de todo mundo. E eu surtei, chorei, disse, acabou tudo, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí eu comecei a ver outras lojas, tipo do mesmo porte da gente, assim, fazendo lives. Só que eu não prestava atenção no como a pessoa que estava apresentando a live falava, ou o que ela estava vendendo. Eu estava olhando só atrás, assim, ó, nas separações dos pedidos dela. Eu disse, gente, como é que ela está vendendo tudo isso aí? Olha a quantidade de sacola lá separada atrás dela. Olha a quantidade de caixa de sapato que ela está vendendo. Ou seja, tem gente querendo comprar. Então, eu falei pra minha mãe, a gente vai focar em live. Agora, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai começar a observar essas outras lojas, como é que elas estão fazendo, e a gente vai começar a fazer live. Aí, óbvio que o apelo maior sempre para vender é promoção, né? Para te conseguir fazer o caixa ali. A gente tava em torno de 200 a 300 mil reais em estoque parado na fábrica. Uau! E eu lembro que eu falei para minha mãe e pro meu pai, nós vamos carregar tudo isso aqui para Porto Alegre e a gente vai vender tudo isso por lá, mas como? Eu não sei como, nós vamos. Vieram 2 cargas para cá de mercadoria e a gente aí estruturou a primeira live de venda mesmo, porque as outras lives a gente não era muito de venda, a gente não sabia, como era só mais mostrando o produto, assim, sabe? Como se fosse um provador mesmo. E a gente fez a primeira live, eu falei, a promoção no site, peças até 199, tava tudo cadastrado no site, pode entrar no site e comprar. E aí eu lembro que a live, ela foi 1 hora de live, ou 2 horas, não me lembro direito, que daí o Instagram começou a liberar mais tempo de live. E terminou a live e eu fui dar um atualizar na plataforma do site e eu achei que tava com algum problema, porque tinha em 1 hora entrado mais de 50 pedidos no site. E era todo mundo se abraçando, chorando. E agora é live toda semana. Achamos o caminho. Só que a partir daí, ninguém tinha noção de tudo que ia acontecer com a Alizali a partir daí. Porque quase ninguém fazia live na época. Aí a gente começou a entender. A gente precisa criar constância. Então, toda terça-feira, às 19 horas, vai ter live da Alizali. Não importa do que seja, a gente vai inventar se é lançamento, se é promoção, se é um conteúdo, se é só para mostrar como é que se monta looks com tal peça. E a gente começou a criar essa constância e a gente começou a fazer faturamentos de antes. Para mim, imagina eu também tendo que entender tudo isso, eu tendo que explicar tudo isso para minha mãe e para minha tia, que são super jovens, tá? Mas que, querendo ou não, a gente sabe que tem a barreira de entender como funciona o digital. Se para mim tinha dificuldade, imagina para elas. Então, elas meio que não acreditavam muito nisso. Quando a gente começou a fazer live e começar a fazer faturamento de 10 dias em algumas horas, falei, isso aqui é a feira que vocês faziam para elas entenderem. Só que quando tudo que vocês sofriam, que a gente sofria para vender em feira, a gente consegue fazer em algumas horas com custo praticamente zero, né? Então foi aí que a gente começou e a gente começou a crescer muito organicamente no Instagram. Eu me descobri como uma apresentadora de lives.
E a gente recebia muito feedback positivo, né, das nossas lives, porque era dinâmica, porque o jeito que eu falava, aprendi as mulheres em live. Então, começou aí só uma crescente e o Sebrae me apoiando muito por trás de dar suporte para testar, para ter conhecimento, para ter estratégias, né? Então, foi uma construção muito bacana que a partir daí começou. Que bacana, Fabi. Eu quero destacar 2 pontos muito importantes, Nina, antes de fazer a minha pergunta, que é, primeiro, a capacidade da Lisália de se reinventar diante de uma crise, né? Vocês, assim, de acompanhar uma resiliência as mudanças incrível, a ideia das máscaras, a própria live e a importância do empreendedor se manter capacitado, né? Seja através de parceiros como o Sebrae, o próprio Cindy Lojas de Porto Alegre, mas de buscar conhecimento e realmente buscar estar atualizado para poder conseguir, né, nesses momentos, principalmente de crise, dar uma resposta qualificada. Sim. E aí, tu contou para nós como é que as lives entraram, né? E vocês têm essa questão da live ela ser a experiência de um provador, né? No ambiente digital, no ambiente de realmente a pessoa que tá comprando ver, poxa, isso vai servir em mim, isso é para mim. E principalmente tu, como rosto. Como é que foi para ti esse processo de dizer, poxa, eu é que vou ser o rosto da minha marca. Eu é que vou estar lá no Instagram fazendo a live. Como é que foi isso? Foi um pouco complicado, tá? Porque é uma exposição que a gente não tinha noção, né? Então, eu não fazia, antes da pandemia, tantos vídeos, não aparecia tanto assim, né? Então, ali, até esses dias, o Instagram me lembrou de uns vídeos, assim, eu super nervosa, fazendo uns stories, me coçava, assim, ficava com a expressão vermelha, né? Mas ia fazendo, né? Então, foi um período que eu fui me descobrindo como profissional ali dentro também, né? Porque não é fácil, a gente fica... O que eu mais escuto hoje de outros empresários é... eu tenho vergonha, assim... E eu digo, né, gente, vergonha não paga boleto. Então, né? Então, vamos lá. Enquanto o outro tá fazendo ali, tu tá deixando de ganhar por teu próprio auto-julgamento aí, né? Porque as pessoas, elas vão falar de ti, seja pra coisa boa, pra coisa ruim. Então, olha, né? Então, ali eu comecei... muito essa coisa do provador, de aparecer nos vídeos, de editar vídeos, começaram a ter os aplicativos de edição de vídeo, né? Eu mergulhei muito nessa coisa digital, muito com o apoio do Sebrae. E muita terapia também. Pra se manter acompanhando, né? É bem importante porque, assim, eu tenho aí entra a minha história, né? Com pessoa que, assim, eu nunca fui uma menina super vaidosa, que gostava de moda, que se vestia, patricinha. Eu nunca fui, pelo contrário. Eu sempre fui a rebelde da família, entendeu? Então, assim, essa coisa de aparecer, eu pensava, gente, o que vão pensar de mim? Porque eu não sou assim. Eu jogava futebol, eu era uma guria que era totalmente espivetada, que era, sabe, nada do que se espera de uma dona de loja, digamos assim, né? Pensava, o que as minhas amigas vão achar de mim agora? Virou a Patricinha, a blogueira, né? Agora virou a blogueira, né? Que sempre era uma barreira muito grande. Então, eu tinha medo que isso parecesse uma coisa fútil vindo de mim, né? E por eu ter também muito forte o espírito feminista em mim, eu já tive banda feminista. Uau. Então, isso tudo lá em Chapada, gente. Então, era uma coisa bem fora bem da revolucionária, né? Então, eu comecei, gente, não sou eu ali. Eu tô fazendo um personagem, sabe? Isso tava me fazendo muito, muito mal. Até que, com muita terapia, muita conversa, eu fui entendendo que, não, a Lisália é um espaço para mulher. Feita de mulher para mulher. O que a gente escuta lá dentro? Não é só o look do dia. A gente é uma sala de terapia da mulher ali. A gente lida com a autoestima dela, principalmente com a autoestima. A gente tá lá para fazer mudanças na vida dela através da imagem dela. A gente escuta que ela tá mal com o marido, que ela acabou de ter filho, não tá se reconhecendo no espelho. Porque eu engordei, porque eu tô na minha menopausa, meu corpo mudou, não sei mais me vestir. Então, dessa maneira, eu entendi que ali era um espaço para todo o universo da mulher.
Então, isso me deu me impulsionou para que eu estou aqui sim vendendo roupa. E vender roupa e moda é expressão, é importante e faz toda a diferença na vida de uma mulher. Então, ali eu comecei a me sentir mais segura. Eu achei o meu caminho, o meu viés aqui dentro, o meu propósito aqui dentro. E agora eu vou seguir em frente. Então, tipo... Já me mandaram falar mais baixo em live, já me xingaram em live, tá? Isso tudo, eu já caí tombo no meio de uma live. Então, assim, isso é tudo super normal, porque é o ao vivo. Só que essa interação com o público foi... que hoje eu falo, né? Nas conversas sobre live, o ambiente digital ele é muito frio e solitário. Então, através das lives, a gente conseguiu humanizar essa experiência do online. Porque hoje eu tenho clientes que eu nunca vi na minha frente, mas que estão em todas as lives e eu já sei o que ela gosta, o que ela não gosta, qual que é o tamanho que vai servir, qual que é o tamanho que não vai dar. Então, a gente já tem uma intimidade mesmo nunca se vendo na frente, né? E nisso eu criei um senso de comunidade, que são as minhas Lisa Lovers, queridas, amadas, né? Que foi tudo através de live. Então, assim, a gente tem histórias incríveis por causa das lives. Cliente que estava entrando pro casamento dela na igreja e mandando assim, ó, separa essa peça, mas amanhã eu pago que eu tô entrando para casar. Ou o cliente que chegava em casa, botava live na TV, preparava uma tábua de frios, um drinkzinho, ficava assistindo as lives e fazendo suas compras. Cliente de São Paulo, que eu lembro até hoje também, que o filho dela assistia a live e disse, Fábio, manda um beijo pro meu filho, porque ele só vai dormir depois que tu mandar um beijo. Eu disse, pronto, eu virei a Xuxa agora. Então, essas histórias foi muito bacana, porque daí a gente foi tendo uma troca muito rica com as seguidoras, né? E teve também como é importante a gente escutar o feedback para fazer a construção de tudo isso. E, né, vamos lembrar aqui, gente, e não foi na primeira live que eu vendi. Eu comecei a fazer live em 2020, a primeira live que eu comecei a fazer venda mesmo foi em 2021, né? Então, é uma coisa que eu tive que insistir. Não é, uma eu fiz, não deu certo, isso aí não funciona. Ela veio na loja e veio buscar a roupa dela e eu perguntei, o que tu achou da live ontem? Gostou e tal? Uma live de 4 horas que a gente fez. Eu gostei, do que eu comprei, só que eu achei que demorou muito para aparecer peças do meu tamanho. Na hora eu tive assim, a gente vai começar a fazer live por tamanho. Porque daí a cliente vai entrar naquele horário, vai saber que tem só a peça do tamanho dela. E daí... Qual que era o outro problema? Como é que a gente vai fazer live de G e GG com uma modelo que veste P? Não, né? Não dá. Trouxemos a nossa prima lá da fábrica de Chapada, Lisiane, que trabalha na fábrica também, que ela veste o nosso tamanho G. Minha mãe, que é uma mulher que tem mais de 60 anos, que já passou por todas as mudanças do corpo. A mulherada vai se enxergar no perfil dela. E aí foi assim também que a gente conseguiu dar um baita de um boom nas lives, que é fazer as lives. Não faço mais sempre, mas depende, a gente continua fazendo por tamanho. Quando é uma mega liquidação, assim, porque é muita peça e porque eu não consigo mostrar tudo em 4 horas, a gente divide, né, por tamanhos. Então, essa foi uma grande sacada de um feedback de uma cliente, sabe? Então, muito isso, os feedbacks ajudaram a construir toda essas dinâmicas de live para não... Porque live hoje é que nem um canal de TV. Se tá chato, tu vai trocar. Então, é entretenimento também, sabe? Exato. Então, tu tem que ter várias estratégias para prender o público ali, para ficar na tua live do início ao fim, sabe? Então, eu tenho, assim, relatos de clientes que assistem as lives por tamanho, que ela é o tamanho M, mas ela assistiu do G, do M, do P e do PP, porque ela tá assistindo, sabe? Gente, assim, ó, é uma satisfação isso, tu vê que o teu trabalho deu certo, que tu tá no caminho certo, assim, é indescritível isso. A comunidade é muito incrível, exato, né? Victor. Esse poder da comunidade no entorno da marca é muito legal. E a Fábia agora trouxe vários ensinamentos aqui nessa fala dela sobre a comunidade, sobre a criação de conteúdo, sobre a humanização de marca. Mas eu achei super válido, assim, a Fábia ter mencionado também a questão do autoconhecimento e da autoaceitação. Com certeza, muitas empreendedoras que estão nos assistindo vão se identificar. Sim. Porque é um processo também que parte, né, dessa autoestima, dessa autoaceitação, de não se importar com a cobrança dos outros, de ter coragem, ousadia. Porque tem que imaginar como se fosse um atendimento ali na frente da tua cliente, só que ela tá atrás da tela. É a mesma coisa, você vai dar tudo de si, vai fazer aquele atendimento
do mesmo nível que se ela estivesse ali no presencial, né? Nina, eu acho que é aquele momento que a gente pede pra quem tá nos assistindo ou nos ouvindo voltar um pouquinho realmente pra pegar de novo. Pegar o bloquinho, pegar Exato, a caneta. Porque, assim, foram dicas e ensinamentos, de fato, Exato. né? Sobre construção de comunidade, sobre feedback, sobre lives. Muito necessário. Fábio, e aproveitando que a gente tá nesse momento aqui tão inspirador, a gente também tem uma pergunta que é emocionante pra nós, acho que vai ser emocionante pra ti. Mas se tu pudesse voltar no tempo, naquele momento em que a tua avó criou a fábrica lá em Chapada, o que tu diria pra ela? Eu primeiro já agradeceria ela, sempre, né? Porque hoje, quando eu vou, às vezes, eu vou uma vez por mês pra Chapada, eu tento sempre dar uma passadinha lá, onde eles estão, pra dar uma rezadinha, dar um oi pra eles, agradecer, às vezes até pedir orientação, porque, né, nos momentos difíceis, eu sempre tive uma conexão muito forte com meu avô e com a minha avó. E só agradecer por todo o sacrifício dela, né? Por toda a visão e por sempre estar incentivando a seguir caminho diferente, né? A sempre... tu desbrava o mundo, vai atrás, é isso mesmo, não tenha medo, não faz que nem eu, não fica aqui, sabe? Então, só tenho a agradecer. E é muito bacana parar e olhar para trás e pensar que, tipo, tudo aconteceu na minha vida por causa do meu avô e da minha avó. O meu primeiro emprego aqui em Porto Alegre, que foi onde começou, então tudo isso tem muito a ver com o meu avô, porque quando eu consegui o meu primeiro emprego aqui em agência de publicidade, na verdade, eles queriam contratar um menino para vaga, que era para vaga de planejamento. E eu dei sorte, cheguei, entreguei na cara dura meu currículo, porque eu vim de Chapada para Porto Alegre fazer entrevista. Na noite eu tinha visto que tinha uma vaga nessa agência. Falei, eu vou lá, vou entregar meu currículo, não tenho hora marcada, vou lá. A pessoa do RH estava na recepção quando eu fui lá entregar o meu currículo. Ela disse, Fabiana, vamos passar aqui, já vou te entrevistar. Tá, né? Daí me entrevistou e falou, na verdade essa vaga é para um menino, porque é para um cliente agro nosso. E então, assim, tem que sair a campo, fazer entrevista com agricultores, entender das plantações e tal, deixa ela falar. Eu disse, bom, Fernanda, o nome dela. Bom, Fernanda, tudo bem que vocês querem alguém, um homem, né, para essa vaga, mas até um cara aqui de Porto Alegre entender o que é um pé de soja, para quem nasceu no meio de uma lavoura, eu acho, né? Minha mãe é agrônoma, meu pai eu me criei no meio da lavoura, eu já subi numa colheitadeira, ajudei a plantar, a colher, então, assim, aí consegui a vaga, né? Então, eu disse, eu rodo o mundo, mas eu acabo, por causa de Chapada, conseguindo as coisas, né? E daí, depois, por causa da minha avó, de ter dado esse passo, eu ter conseguido me descobrir mesmo. Porque teve um período muito assim, de que eu não sabia, de fato, quem que eu era, o que eu queria, né? De ela ter aberto essa porta, assim, de ter dito... de ter essa cabeça de empreendedora, né? De ir lá fazer e não só pensar em ir atrás, sabe? De fazer a sua própria história mesmo, sabe? Então, esse é o maior legado dos dois que eles deixaram pra gente, né? Que legal, Fabi. A história não só da Lisali, mas da própria família, que acho que as duas acabam se confundindo, né? Que é totalmente familiar, né? É muito bonita e realmente muito, muito inspiradora, né? A tua história, da tua mãe, da tua avó. Realmente, pra todo mundo que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, é uma história extremamente inspiradora. E que esse ano, acho que teve, né, um asterisco a mais, que foi que tu foi palestrante da FBV 2025, no palco Mão na Massa, falando também sobre lives, né? Um palco que foi muito de realmente o lojista aprender coisas. Sim. E tu ensinou um pouquinho sobre live. E a gente tava conversando antes aqui no off, né? Da tua experiência na FBV. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de estar no palco, de falar para um público e realmente da própria FBV pra ti. Sim. Então, isso também foi outra coisa que as lives abriram portas incríveis pra gente, né? E para mim, principalmente como profissional e também como publicitária. Hoje eu penso, eu acho que eu escolhi o curso certo no fim das contas. Porque na época eu não sabia muito bem o que eu queria da vida, né? Então, só para fazer um parênteses aqui, né? Porque não tem nenhum empreendedor ou empreendedora que já não tenha pensado em desistir, né? É verdade.
Não dá para dizer que não, né? E eu sempre penso, na época, eu lembro uma vez eu no banho, pensando assim, ai, gente, por que eu não aproveitei a pandemia para fechar, sabe? Porque era o momento perfeito, sabe? Para fazer outra coisa. Aí tu para e pensa, mas se não fosse isso, não teria acontecido isso na tua vida, sabe? Não teria dado essa reviravolta, tu não teria virado a rainha das lives, como o Sebrae me apelidou, né? Não teria tanta coisa acontecido assim pra Lisali e pra mim, né? Então, essa oportunidade de palestrar na FBV foi muito bacana, porque eu já tive outras experiências antes da FBV, só que ali eu me senti no lugar mais bem preparada para falar. Porque como ninguém falava de lives quando eu comecei, eu fui me destacando por causa disso. Então, ela sabe fazer live. Ela, né, muita gente fazia live, mas eu me destaquei mais por falar sobre o assunto, né, por dividir toda a experiência e o histórico. Então, eu sempre tive muito problema de falar em público, gente. Pode não parecer, mas eu me descobri de falar e me soltar para falar em público através das lives, porque as pessoas... Tem 100 pessoas, 200 pessoas na live, mas eu não estou enxergando ninguém na minha frente. Então, isso é o pior, é tu falar em público e estar enxergando as pessoas, né? Então, foi um desafio muito grande para mim e que eu encarei. Eu disse, não, eu tenho medo, mas eu não vou perder, porque eu sei que isso é importante, principalmente para divulgação da Lisali, né? E a gente se firmar como autoridade no que a gente faz, né? Então, eu fiz uma palestra, depois eu fiz outra, depois foram me orientando, eu acho que tinha que ser uma coisa mais prática. Fui moldando, até que apareceu o convite já antes. Ano passado era para ter ido, né? Sim. Mas aí tivemos a enchente e né, foi adiado. Então, fiquei super feliz que me chamaram de novo, né, para fazer. E foi muito legal, porque foi mão na massa mesmo. E eu sou a pessoa de botar a mão na massa mesmo, né? De como ensinar. E eu quis muito passar, assim, mas não adianta eu ficar trazendo dados de fora, de empresas grandes, porque não é isso que vai encantar quem vai estar me assistindo ali. Quem está ali, ele quer aprender mesmo como fazer. Então, é tipo assim, pega o telefone, limpa a câmera, bota no não perturbe. É bem esse passo a passo, é como fazer o mão na massa mesmo, né? Então, acho que foi muito legal, porque depois de todo esse tempo eu consegui chegar nessa fórmula de palestra e essa troca foi muito incrível, porque no final da palestra abriu para perguntas. Eu sempre fico muito feliz, porque todas as vezes que eu palestrei sempre teve muitas perguntas, então quer dizer que o público se interessou. E teve algumas mulheres que não conseguiram fazer as perguntas porque terminou o tempo. Mas elas vieram falar comigo atrás do palco, e teve uma que pegou nas minhas mãos assim e falou, queria vir, eu não vim aqui fazer pergunta, mas eu só queria vir aqui te agradecer, porque tu me deu uma injeção de energia para continuar, porque é tão difícil, e eu vejo que tu também passou e passa pelas mesmas coisas, e muito obrigada por ter dividido isso com a gente. Então, aquilo assim me deixou, meu Deus, que coisa linda isso, né? Fiquei muito feliz mesmo. É muito gratificante, né, isso. É FBV ultrapassando, né, cada vez mais fronteiras, realmente, para atingir as pessoas e inspirar, né? Acho que a FBV também tem essa missão. E a história da Fabiane, de toda a família Lisali, com certeza vai continuar impactando, inspirando outras mulheres empreendedoras, agora com o nosso Varejo em Movimento. Isso aí. Um episódio inspirador e imperdível, né, Victor? Perfeito. E, Fábio, por favor, antes da gente finalizar... É verdade. Onde é que a gente te encontra? Tu, a Lisalis, por favor, redes sociais, endereço também, reforçando pro pessoal. Sim. A gente tá, então, na 24 de outubro, 1676. Quase em frente ali à Igreja Auxiliadora, tem estacionamento. Tem o nosso Instagram, que é Lisali Store. E nós temos o nosso site também, lisali.com.br, né? A gente hoje também tem perfil no TikTok. E deixa eu ver. E no WhatsApp, né? Claro que a gente tem um canal muito ativo no WhatsApp também, né? Perfeito. Encontra todas as informações lá no Instagram da Lisali, Lisali Store. Isso aí. Isso. Nina, minha cara, te questiono. Temos um podcast? Temos um podcast mais que inspirador, né, Victor? Com certeza. Um podcast que trouxe aí muitos ensinamentos e uma história que encanta a todos. Certamente. Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo nosso papo aqui. Pelo espaço, fiquei muito feliz. É muito legal saber que a gente segue aí inspirando. Exato.
trabalho suado, muito amor envolvido, muita dificuldade, mas é isso aí, vida de empreendedor. É isso a aí. gente tem que saber equilibrar os pratos, né? É na coragem e no amor, né? Exatamente, exatamente. Nossas portas vão estar sempre abertas aqui pra ti, do Varejo Movimento. E da FBV, né? Com certeza, te esperamos lá no que vem, na FBV Tomara, 2026. olha, quero muito. Queremos te ver lá. E você que tá aqui nos assistindo ou nos ouvindo na sua plataforma de áudio, bom, né? Foi um papo incrível, uma história muito inspiradora, mas para além de história, muitas dicas e muitos ensinamentos para você que começar a aplicar as lives no teu negócio realmente para poder potencializar ele. Não te esquece, inscreva-se no nosso canal do YouTube, curte, comenta, compartilha para esse conteúdo chegar a cada vez mais empreendedores. Tá ouvindo o podcast, também compartilha, dá a estrelinha para ajudar aqui realmente a gente chegar e potencializar cada vez mais negócios. Nina, minha cara, te vejo semana que vem? Nos vemos semana que vem, Victor, com mais uma história de sucesso ou um conteúdo imperdível aqui no Varejo em Movimento. Isso aí, galera. Muitíssimo obrigado e vejo vocês no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu! Tchau!